É isso, muito bom estar aqui com vocês para a gente conversar sobre posts lucrativos de advogados com inteligência artificial. Eu estava pensando quando eu estava refletindo sobre se eu faria essa aula ou não, né? Aí eu decidi que ia fazer, eu falei, cara, o pessoal vai sair com a cabeça muito mudada, né? Porque como eu moro nos Estados Unidos, o marketing jurídico americano é muito mais sofisticado, muito mais maduro do que no Brasil, né? E eu vejo muitas pessoas no marketing jurídico brasileiro deixando de fazer marketing jurídico, que é baseado em venda de serviço, né? Advogado vende serviço. Para fazer o quê? Marketing digital. Então usa princípios e regras para venda de infoproduto dentro da venda de serviço. É óbvio que não vai dar certo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E muitos de vocês estão atraindo um monte de curioso, um monte de concorrente pro Instagram de vocês para simples por causa disso, né? Porque vocês estão preocupados em aplicar marketing digital e não marketing jurídico. Né? E como no Brasil o marketing digital invadiu o mundo do direito, tanto é que agora evento jurídico tem que ter gente do marketing digital. Aí a pessoa esquece uma única coisa: ela vende serviço, vende serviço, vende serviço. Não é um curso que passa no checkout e vende, não é um e-book, e por isso o post tem que ser diferente. Eu diria, inclusive, que muitos de vocês. Tem aquele ditado, não sei se vocês já viram. Quer dizer, vocês já viram o ditado, né? Parece, mas não é. Sabe? Parece, mas não é. Mas muitos de vocês já são. Só que eu, quando olho o Instagram de vocês, vocês não parecem ser. Pegaram essa? Por quê? Porque os seus posts não atraem ninguém que vai te pagar. Simples assim. Então, algumas premissas aqui de tudo que a gente vai falar. Cara, eu já estou pensando aqui, eu devia ter cobrado por essa aula. Mas beleza, vamos lá. Umas premissas, né? Instagram é cartão de visita. É o cartão de visita de hoje, né? Antes era o cartão impresso, hoje o Instagram é cartão de visita também. E aí é claro que muitas pessoas cometem erros aqui, erros diversos. Por exemplo, querer ser amado, porque o marketing digital diz que você tem que ser amado. Quanto mais amado você for, compartilhando diquinhas, daqui a um ano a pessoa vai te amar tanto que ela vai querer te contratar, né? Outro erro, ser o meme. Não é você compartilhar um meme, é você ser um meme, né? Outro problema, dicas genéricas. Aí você só atrai curioso, não vai te contratar, né? Outra coisa é você querer produzir conteúdo para advogados. A não ser que você tenha infoprodutos que vão ajudar advogados a advogarem, para que que você está produzindo, já que o teu perfil é para captar cliente, para que que você está produzindo conteúdo para advogado? Então, olha quantos erros, né? Um outro erro, não sabe quem quer atrair. Aí gasta dinheiro com tráfego, gasta tempo fazer criativo e à toa, né? O resultado é o seguinte, tempo perdido, conteúdo, bota um monte de conteúdo, mas não tem retorno nenhum. E a concorrência ganhando espaço, né? Porque enquanto você está ali memizando, a concorrência está tomando seu cliente. Você acha que um cliente premium, cliente que paga 50 mil, 100 mil, 150 mil, vai contratar alguém que faz piadinha na internet? Honestamente, a gente está falando de serviço. Então, hoje a gente vai mostrar, a gente vai trabalhar, né? A gente vai desenvolver como transformar posts em filtros de clientes premium. Tá? E aí é claro, gente, que você tem que ter muita clareza sobre isso, porque postar por postar é diferente de postar com intencionalidade. Todos os seus posts têm que ser planejados, todos os seus posts têm que ter uma intenção por trás. E hoje, o fato da pessoa não ter um planejamento, uma intenção por trás do post, atrapalha muito. Pessoal, o comportamento do usuário do Instagram mudou. Já parou para pensar nisso? Você está numa feira. Já que a aula é sobre Instagram, o Instagram é uma feira.
E dentro da feira do Instagram, você provavelmente oferece algo que é uma das últimas opções de alguém, que é contratar um advogado. O que que geralmente o cara está buscando no Instagram? Ele está buscando entretenimento, está buscando prazer ou está buscando relacionamento. Quando eu digo relacionamento em sentido amplo, tá? Não é só namorar, casar, não. No sentido amplo, se relacionar, se conectar com outras pessoas. Então, quando você está oferecendo serviço advocatício no Instagram, você é uma das últimas opções. Você é uma das últimas coisas que aquela pessoa deseja. Então, o teu post tem que, de fato, comunicar o teu serviço, né? O teu posicionamento precisa ser entendido o mais rápido possível. Se eu entro no teu Instagram agora e eu não entendo em 2 segundos se você pode me ajudar como advogado, não adianta. Porque hoje você tem uma coisa em inglês que se chama scroll addiction. Scroll addiction, que é o seguinte, é o vício em arrastar. Vício em arrastar. Né? A pessoa, você fica aprendendo no marketing digital brasileiro que a pessoa, você tem que fazer live, né? Só que a pessoa, ela não consegue ficar mais de 1 minuto na live. Ela tem que fazer assim, ó. Tanto é que eu não faço live, eu tiro as pessoas do Instagram, né? Ah, Felipe, mas você está transmitindo essa aula no Instagram. É, mas eu não transmito a aula sozinha. Vem aqui embaixo assim, ó, venha para o Zoom. Venha para o Zoom. Quando você tenta manter a pessoa no Instagram, o que você está fazendo é disputando com entretenimento, lazer, pornografia, azaração, conteúdo de humor, entendeu? Então, a tua missão é usar o Instagram como um funil para você tirar dela o mais rápido possível, porque ela tem um bombardeio de informações. E como a gente já viu, as informações que você tem a contribuir são as últimas. Tem uma outra coisa também que é um erro que a galera da diquinha faz, né? Que não entende o perfil da rede social. O Instagram, pessoal, geralmente conversa com o límbico e o reptiliano do nosso cérebro. O comportamento do usuário do Instagram está muito relacionado à busca de prazer, que é o límbico, né, as emoções, e ao reptiliano, sobrevivência, ele aprender coisas que ajudam na sobrevivência dele, ganhar dinheiro e coisas nesse sentido. Então, muitos de vocês, quando vão para o Instagram, têm um discurso que não conversa nem com o límbico, nem com o reptiliano da pessoa. Chega e conversa somente com o neocórtex. O neocórtex, que é o racional. É o racional. Felipe, mas não existe rede social, enfim, lugar que é mais racional? Existe. Esse lugar se chama YouTube. No YouTube, geralmente a pessoa faz uma busca racional. Como fazer isso? Como conseguir o benefício previdenciário? Como processar? Como encontrar o advogado? Geralmente, o comportamento do usuário no YouTube é um comportamento de neocórtex. O comportamento do usuário no Instagram não é. E aí, o que que acontece? Você chega no Instagram e fica assim: é uma honra que nós publicamos mais um livro. Isso é neocórtex. Ou então, confira as áreas de atuação do nosso escritório. Isso é neocórtex. Muitos de vocês, o problema está no fato de que quem interessa, que é pagante, cliente premium, te ignora totalmente. E quem é que fica? O curioso e o concorrente, que estão ali sem despertar emoção nem reptiliano, estão ali por interesses outros. Tá claro, gente? Então, esse comportamento do usuário é muito importante para o modo como a sua advocacia vai desenvolver. Tá claro? Coloca aqui no chat qual é a tua advocacia. Felipe, eu advogo para bancos, eu advogo para aposentados, eu advogo para militares. Deixa eu entender um pouco sobre o que é a sua advocacia, porque a gente vai usar aqui a ADV Genius na nossa aula de hoje. O ADV Genius
é uma IA treinada para advogados. Só que ela se diferencia muito, seja das IAs genéricas, ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, Manus, porque essas IAs genéricas não são treinadas na advocacia, então elas alucinam muito, erram muito, inventam informação, né? E ela se diferencia das pouquíssimas IAs que tem no Brasil hoje. Por quê? Porque as pouquíssimas IAs que tem no Brasil, elas são muito jardim de infância. As IAs pensadas para advogados. Porque elas fazem basicamente o quê? Escrita de peças e busca jurisprudencial. Só que o trabalho do advogado, isso é só isso. O trabalho do advogado é muito maior do que isso, né? Se você quiser fazer uma sustentação oral, você não consegue. Então, o ADV Genius, ele é um canivete suíço. Olha só. Inclusive, vocês vão ter a oportunidade de entrar no DVDinhos hoje, aqui ao vivo comigo, tá? Quem criou essa IA, Felipe? Eu criei. Diferente dessas outras IAs da advocacia que você não sabe quem criou, você não sabe quem treinou, você não sabe se é engenheiro de prompt, sabe nada. Aqui você tem acesso ao dono da IA, ao engenheiro de prompt que criou a IA, né? Em função da minha empresa americana, nós temos hoje 14 IAs de diversos nichos, inclusive da advocacia. Vamos lá. Ele é composto de diversos assistentes completamente treinados para o direito. Ferramentas como o engenheiro de prompt, buscador jurídico, né, que é tanto para jurisprudência quanto para lei. Você vê, ó, sem alucinação. Transcritor de imagem, sabe quando você está com aquele processo lá de 300 páginas, aí tem 5 laudos, e você está com preguiça de transcrever o que está no laudo? Você bota a imagem do laudo aqui, ele transcreve. Leitura assistida, você coloca aqui um processo, você coloca aqui um artigo, um livro, e você conversa como se fosse o autor daquele texto. E assuntos aleatórios, porque a gente também é gente, né? A gente também faz pizza, e aqui você pode até pegar receita de pizza. Escrita, que são os robôs que vocês obviamente vão usar muito, né, dentro do ADV Genius. O estagiário, que é a lógica do estagiário, né, de ajudar em qualquer coisa. Então ele vai te ajudar em qualquer coisa. Gerador de contratos, nós temos de dois tipos, ó, chat livre, que é para quem tem um pouco mais de experiência em engenharia de prompt, ou que usou o nosso engenheiro de prompt, ó, você gera um prompt completo aqui, ó, e cola lá, tá? E o informulário, porque muitos advogados têm que fazer contratos, mas eles não são experts em contratos. A gente sabe disso. Contrato é uma disciplina da faculdade. Mas você lembra de todos os detalhes do direito contratual? E você não sendo um expert em contrato, não lembra. Então aqui você preenche, ó, inclusive coisas que você nem lembrava. LGPD, não concorrência, revisão de valores, as cláusulas todas você coloca aqui, tá vendo? E aí é principalmente para quem ou não sabe de engenharia de prompt ou não sabe de direito contratual. Peças nós temos de três tipos, ó. O chat livre, que é para quem tem um pouco mais de experiência em engenharia de prompt. Formulário detalhado, que é para quem tem zero experiência em peças, né? Você preenche aqui as informações, ele gera uma peça completa. Olha aí. E o formulário livre, em que você tem um intermediário, não é tão detalhado, mas também não é solto, que é justamente para te dar mais liberdade. Gerador de parecer jurídico, que é para quem vai fazer parecer, tem advogado público que faz muito parecer aqui no Adevedinhos, advogados privados também de empresarial, tributário, né? E o corretor linguístico textual, você sobe aqui o texto, ele corrige a ortografia. Tem mentores digitais, inclusive estamos incluindo novos por esses dias aí, ó. É para você trocar ideia. Ele é expert na tua área. Empresarial, administrativo, civil, penal, trabalhista, tributário, financeiro, constitucional. Vem outros pelo caminho, estamos terminando agora o de saúde. Eu treinei pessoalmente, né? Minha expertise é direito sanitário. Tá top. Produtos, porque o advogado também quer ganhar dinheiro na internet. Então aqui você pode gerar seu curso, sua mentoria, seu livro, produto físico. Você consegue aqui gerar produtos e até para aumentar a renda do seu escritório, né? Porque vamos supor, a pessoa entra em contato com o seu escritório. Das 10 que entram em contato, 7 fecham. 3 não fecham. Vamos supor que você está com uma conversão de 70%. Esses 3 de repente, vão comprar um livro, vão comprar um e-book, vão comprar um curso. E gerador de produtos via YouTube. Você coloca um link do YouTube aqui, de uma palestra tua, e ele gera o produto que você quiser. Um livro,
por exemplo. Comunicação, olha aqui, esse é o diferencial, né? Olha quanta coisa você tem de comunicação. Para você que quer virar um creator na internet, você que vai dar palestra, você faz a sua palestra aqui no estilo TED, né? Que é super envolvente. Bio do Instagram, muitos aqui, a bio do Instagram é o primeiro contato de um cliente frio, né? Então tem que estar bem articulada. Planejador de linhas editoriais, escritor de headlines para e-mail, inclusive você quer abrir o e-mail mais. Gerador de carrossel, olha quantas coisas para os seus posts. Scripts para YouTube, para Reels e TikTok, gerador de e-mails, revisor de texto de venda, perfil jornalístico, você colocar no Conjur, no Jota, gerador de artigo para blog, para você mandar para o Migalhas, para o Jus Brasil, gerador de sustentação oral. Tem a parte toda de tráfego, tráfego pago, tráfego orgânico, ideias de anúncios e Google Meu Negócio e de relacionamento com cliente, seja encantador de cliente atual, seja recuperador de cliente que disseram que iam pensar e não vieram. Então, dei um overview, mas é muito importante a gente, então, partir dessas premissas para a gente criar os nossos posts. E aí é que a gente vai agora avançar nisso, né? Olha só, vamos começar a pensar sobre isso e a gente vai usar IA para operacionalizar. Requisitos de posts que vendem, tá? Requisitos de posts que vendem. Primeiro, eles têm que ser atrativos. Atratividade. O comportamento comum do usuário é fazer assim, né? Então, o teu post tem que justificar ele segurar o scroll, né? Então, atratividade. Você tem que olhar para o seu post e falar: esse post segura o scroll? Ele segura o vício do cara? E geralmente você consegue isso com uma quebra de padrão, né? Você fugir do genérico. Por exemplo, 5 dicas de benefícios previdenciários. Eu estou conversando geralmente com o quê? O neocórtex. O cara vai aprender 5 dicas. Agora, como que eu converso com límbico ou com reptiliano? Se você tem mais de 65 anos, esse post te interessa. Eu estou trabalhando o que aqui? Reptiliano. Calma aí, esse negócio é para mim. Tem que ver esse negócio aqui. Quebra de padrão. O posicionamento. Mostrar para quem você fala e o que você resolve. Gente, o comportamento do consumidor de Instagram é muito rápido, é muito efêmero. A pessoa tem que entender rapidinho o que que você faz. Isso é advogado previdenciário. Vai resolver que meu problema da aposentadoria que não entrou. Credibilidade sutil. Né? A gente está falando aqui de post, então a gente não tem tempo de convencer a pessoa que a gente tem isso, que a gente se formou não sei onde, que a gente tem aquilo, que a gente tem livro, né? Como é que a gente faz sutil? A gente cita um exemplo, a gente mostra uma estatística, a gente usa uma linguagem clara, a gente fala de alguma situação que a gente enfrentou, a gente mostra sutilmente um livro que a gente publicou. Então é de uma maneira sutil que isso acontece. Não é de uma maneira pesada, sabe? E aí, quando você vai postar, você precisa olhar para o seu post e ver se está sendo bem aplicado o AQPC, atratividade, quebra de padrão, posicionamento e credibilidade sutil. Vamos combinar que nenhum post seu mais na história você vai fazer sem considerar isso. E aí é que entra a anatomia do post. Beleza, os requisitos do post são esses. Mas um post de advogado, post que vende, e pessoal, nos Estados Unidos, uma das coisas que mais falam comigo é sobre isso. Dentre diversos assuntos que eu faço consultoria para advogados, o que eles mais me pedem é: Felipe, mastiga para mim a anatomia do post. Porque quando eu vejo os requisitos, eu entendo, mas geralmente eu penso esses requisitos e como é que eu operacionalizo? É a anatomia. E aí você tem que entender primeiro qual post. Tem o post de imagem estática, tem post de reels, tem post de carrossel e tem outros tipos de post que a gente vai ver aqui, mas os três principais são esses. Os três principais são esses. Então, imagem estática.
né? É só a imagenzinha lá. O que que pode ser essa imagem estática? Pode ser qualquer arte que você compartilha. Qual é o jeito errado? Frase motivacional. Você vai ter uma vida incrível. Cara, é muito chato isso. Isso daí é um problema. Agora, sabe o que que você pode fazer? Olha só uma sequência, tá? Inclusive, eu faço muita consultoria, gente, fazendo isso, só que eu faço com IA, né? Uso a Devedinius. Você pode ter um título forte, que vai ter um layout clean, e uma CTA clara. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui o trabalhista. Trabalhista. Três mudanças legislativas de 2025 que podem afetar seu emprego e talvez você nem saiba. Olha aí. Um layout clean para a pessoa bater o olho e entender rápido. Aí você fala das três mudanças e depois faz um CTA, um Call to Action. Por exemplo, baixe alguma coisa. Acesse esse conteúdo, acesse o checklist. Isso é uma coisa que você pode fazer com imagem estática. Rios, você pode fazer diferente. Você pode fazer um storytelling. Você trabalha uma outra técnica de copy para advogados, chama dor, causa, solução, CTA. Dor, causa, solução, CTA. Esse é um clássico de rios. Se você pegar os rios em todas as minhas redes sociais, é provável que dos 10 rios que você encontre, 8 sejam assim. Dor, causa, solução, CTA clara. Vamos supor, qual é a dor? É curioso porque muitos aposentados contam a demora para a concessão da sua aposentadoria em anos. E isso acontece porque geralmente esses aposentados não sabem que existem mecanismos para acelerar isso. E aí eles param de contar em anos para contar em meses, e às vezes em semanas ou dias. Quando você alia uma estratégia processual de levar a sua causa à Justiça Federal com argumentos que justificam a aceleração da concessão da aposentadoria, você fica muito mais próximo dela. E foi por isso que eu preparei o material, preparei uma aula, preparei X, Y, Z, blá. Baixe aqui, acesse aqui, pegue aqui, assista aqui. Tá vendo, gente? Muitos de vocês têm um conteúdo, muitos de vocês já são, mas é aquilo que eu falei lá no início, não parecem ser, justamente porque não conseguem se comunicar com o público comprador. E muitos de vocês não conseguem se comunicar porque vocês reproduzem o jeito do marketing digital de comunicar. Não tem como dar certo, porque você vende serviço. Pega, por exemplo, carrossel. Né? Aliás, o Rios tem um monte de jeito errado, né? Dancinha, meme, aquele tipo de coisa. Carrossel é slide aleatório, diquinha, sabe? Aquela coisa bem marketing tal. Você pode fazer algo muito mais eficiente assim, ó, gancho, bem polêmico, que chame bastante atenção, explicação, CTA, claro, né? Então, vamos lá. Vamos supor que saiu no CNJ, no Justiça em Número do CNJ, vou inventar esse dado, tá, gente? Saiu no Justiça em Número do CNJ que a probabilidade de alguém ganhar na Justiça do Trabalho, uma reclamação trabalhista, em, o trabalhador, né, é acima de 70%. Vamos supor que saiu esse dado lá no CNJ, no Justiça em Números. 70%. Então, eu posso pegar esse dado e fazer um carrossel assim. 70% dos trabalhadores
tem êxito nas suas reclamações. Desde que, três pontinhos. E aí, ó, roda o carrossel. E depois CTA claro, faça isso, faça aquilo outro. Tá claro, gente? Então, veja que a questão de muitos de vocês não é a falta de conteúdo, é a falta de persuasão no conteúdo. Só que é aquilo, você pode usar hoje a IA para isso, né? Se ela é uma IA treinada em marketing jurídico, né? O ADV Genius é a única IA que existe no mercado brasileiro que não só te ajuda em pressa ou busca processual ou em busca de jurisprudência, ele te ajuda em todo o seu cotidiano da advocacia. Então, vamos supor aqui, vamos fazer aqui um carrossel, tá? Vão colocando aqui as áreas de vocês, tá, gente? Vou pegar aqui trabalhista do Fabrício. Lembrando que eu posso subir aqui um arquivo sobre meu escritório, uma peça minha, seja lá o que for, uma notícia de jornal. Quem é a persona? Trabalhadores do nicho de metalurgia, metalurgia no ABC Paulista. Qual a principal dor ou desejo dessa persona? Não sabe as inovações legislativas sobre direito do trabalho que se aplicam à sua categoria e, por isso, não sabem reivindicar danos morais e materiais relacionados à violação destes direitos. Tô chutando, tá, Fabrício? Vai me corrigindo aí se eu tiver errado, tá? Qual o seu nicho específico? Direito do trabalho aplicado à metalurgia. Qual o objetivo do vídeo? Trazer mais consciência aos trabalhadores sobre seus direitos, com um gancho forte, explicação dos direitos e CTA ao final para que ele baixe o checklist de direitos do metalúrgico. Conte-nos uma micro-história. Vou colocar aqui, pode criar uma micro-história fictícia. Qual o tamanho do carrossel? Vou colocar aqui 6 slides, pode ser? E eu simplesmente falo isso. O que que a gente está fazendo? A gente está usando um robô treinado para marketing jurídico, treinado em estratégias de captação de clientes nas redes sociais e que, portanto, vai me dar um resultado muito melhor do que se eu ficar usando IAs genéricas por aí. E vai me dar um resultado muito melhor se eu usar essas outras IAs da advocacia que nem esse robô existe, né? Então, olha só, um gancho forte, slide 1. Vem uma imagem de um trabalhador na metalurgia olhando preocupado para um documento. Aí vem o texto. Você sabia que muitos metalúrgicos não estão cientes de seus direitos trabalhistas? Isso pode custar caro. Eu estou trabalhando o quê? Emoção, tem algo que você não sabe, e sobrevivência. Isso é caro. Tá vendo? Mas eu não preciso ficar igual um louco no Gemini, no ChatGPT, treinando. Muito menos ficar procurando prompt na internet que o fulaninho vai entregar o prompt se pagar R$ 50. Aqui você gera prompts infinitos aqui no engenheiro de prompt, ó. Para todas as suas petições, para tudo, tá? Vamos lá. Aí vem a introdução à história fictícia. Aí vem a imagem de um retrato de um trabalhador chamado João com uma fábrica ao fundo. Conheço o João, um metalúrgico dedicado ao ABC Paulista. Ele sempre acreditou que estava protegido. Até que, aí vem o problema. João discutido com o gerente sobre uma lesão no trabalho. João sofreu um acidente do trabalho, mas não sabia que tinha direito à indenização por danos morais e materiais. Aí vem a solução. Um advogado explicando os direitos trabalhistas para o João. João descobriu que existe um checklist de direitos que todo metalúrgico deve conhecer para se proteger. Eu não estou falando captação direta na internet. Eu estou aqui, você tem o checklist, ó.
Aí vem o call to action, uma mão segurando um checklist intitulado Direitos do Metalúrgico. Não fique no escuro como o João. Baixe agora o checklist gratuito e desculpa todos os seus direitos trabalhistas. Gente, eu vou falar uma coisa com vocês. O ADV Genius se paga no primeiro dia de uso. Porque isso daqui, você tem noção da quantidade de leads metalúrgicos do ABC Paulista que você atrai? Que vão, obviamente, se transformar boa parte deles em clientes? Por quê? Porque quando você entrega algo desse tipo, aí você vai usar no seu tráfego o quê? Vai colocar lá no gerenciador, no botão impulsionar. Trabalhador, metalurgia, e ABC Paulista. E aí você vai colocar dinheiro ali. Gente, é isso que eu faço nos Estados Unidos. Entendeu? Você não produz o conteúdo baseado no tema, você produz o conteúdo baseado em quem você quer atingir, quem você quer atrair. Ele me mostra os gatilhos mentais que foram usados, ó. Curiosidade, identificação, autoridade e urgência. E assim vai. Tá vendo? Criei um carrossel muito persuasivo. Agora vamos lá. Eu posso, obviamente, criar um rios, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui um outro nicho aqui de vocês. Regularização de imóveis. Quem é a persona? Um herdeiro que não teve seu imóvel regularizado. Vai me corrigindo aí, tá? Qual a principal dor? Ele se sente dono do imóvel, mas como não está regularizado, é uma propriedade precária, juridicamente. Qual o seu nicho específico? Regularização de imóvel para herdeiro. Lembrando, eu vou fazer agora um rios, tá? Qual o objetivo do vídeo? Trazer mais consciência para os herdeiros de imóveis da cidade de, vamos colocar aqui, Vitória, Espírito Santo, sobre como podem regularizar imóveis considerados perdidos por causa de herança, de inventários não realizados no passado. Quem é que tem essa história na família? Eu tenho. Eu tenho, né? Conte os amigos com a história. Pode inventar uma. E aí vai ser para rios, tá? Pronto. E aí ele vai gerar o script do meu rios. Olha aqui. Um jovem olhando para a casa velha, um olhar pensativo e preocupado. Você já se sentiu dono, mas não no papel? E o jovem recebe uma carta, a abertura revela sobre questões legais do imóvel. Você sabia que aquela casa que você considera sua pode estar em risco? Aí vem várias imagens mostrando o jovem pesquisando freneticamente no seu laptop com expressões de frustração. Aí vem o texto. Propriedade precária juridicamente? O jovem encontra um site sobre regularização de imóveis. Regularizar é mais simples do que parece. Não deixe seu patrimônio virar um problema. Aí o jovem conversando com um especialista em uma chamada de vídeo, sorrindo, sorriso no rosto e sentindo-se aliviável. Transforme incerteza em segurança. Especialistas em Vitória e Espírito Santo estão aqui para te ajudar a regularizar o que é seu por direito. O jovem olhando novamente para casa, mas agora com um sorriso confiante. Deu o seu primeiro passo hoje para a pessoa entrar em contato. Tá vendo? Tá vendo a lógica, gente? Então, das duas, uma, ou você aprende a ser engenheiro de prompt, ou você aprende a ser expert em marketing jurídico de Instagram e não marketing digital para Instagram. Porque se você ficar aprendendo como ser viral no Instagram, você vai se arrebentar. Você vai ter um monte de seguidor, que é um monte de curioso e um monte de concorrente. Uma das piores coisas é você querer ser viral no Instagram. Você só vai atrair gente que não vai te comprar. Então, ou você aprende a ser expert em Instagram para venda de serviço e aprende a ser engenheiro de prompt, ou você usa uma IA treinada como essa e a tua vida está resolvida. Mas vamos lá, eu quero seguir aqui.
Alguns podem estar falando assim, Felipe, mas e o resto? Por exemplo, lives e agora canal, né? Canal do Telegram. Canal do Telegram. Lives e canal do Telegram são usados de uma maneira excepcional. Você não recomenda fazer live? Não é que eu não recomende fazer live, mas não recomendo fazer live do jeito que te falam para fazer live. Como que funciona nos Estados Unidos? Os advogados fazem live. Geralmente a live funciona para quê? Aquecimento, relacionamento e aprofundamento. Só que tudo pontual. Como é que funciona o algoritmo do Instagram? Quando você abre uma live, ele faz uma primeira onda de notificação. A maior parte dessas notificações vai para os seus seguidores. Então, vai uma primeira onda de notificação, mas não vai para todos os seguidores, tá? Depois de 10 minutos, o Instagram faz uma segunda onda de notificação. Você, como usuário, já deve ter visto isso. Você foi notificado uma vez, e aí você não saiu do Instagram, você ainda está lá. Depois de uns 10 minutos, renotifica. Então, é como se o Instagram estivesse falando, vou tentar de novo aqui com esse cara. Entendeu? Então, compensa você fazer lives de 10 a 15 minutos no Instagram. É isso. Agora, como era no passado, fazer live de 1 hora, 2 horas, a não ser que você faça com essa estratégia de levar a pessoa para o Zoom. Eu faço lives no Instagram de 1 hora, de 1 hora e meia, mas a pessoa tem um CTA embaixo, venha para o Zoom, porque o teu objetivo é tirar a pessoa da rede social, ok? Então, live é para isso. E o canal, Felipe? Alguns perfis de Instagram, você pode criar um canal dentro dele, né? Que é muito útil. Quem faz parte do meu canal? Café com IA. Você não faz parte do meu canal, entra lá no Instagram Advogado Premium e entra no canal. O canal, o objetivo é avisos, basicamente, e um pouco de confiança. A pessoa ganhar confiança em você. Você pode mandar áudio, né? Mas é basicamente aviso. Tem gente que pega o canal e reproduz os posts. Então, tipo assim, a pessoa fez um post novo e ela manda no canal. Não, não faz isso. Por quê? Porque você está criando uma coisa que se chama em marketing de dessensibilização. Você está tirando a sensibilidade da pessoa para aquele conteúdo que vem no canal. Como o canal notifica todo mundo via inbox, ele tem que ser usado de uma maneira muito mais moderada, porque se você usar toda hora, o dia inteiro, mandando conteúdos que a pessoa até já viu, não adianta. Então, o ideal é que o canal seja para relacionamento próximo, para confiança, com uma recomendação no áudio, um aviso de um encontro que vai ter, de um material novo, algo nesse sentido, tá? Então, esses daqui são os seus jogadores. São os seus jogadores. E é claro que você pode fazer toda essa estratégia aqui, desenvolver tudo isso aqui dentro, né? Por exemplo, planejador de linhas editoriais, né? Você tá aqui, ó. Felipe, beleza. Como é que eu faço minhas linhas editoriais, ó? Eu posso subir sempre as coisas que eu quiser, né? Mas vamos aqui. Quem é a persona? Vamos lá. Eu trabalho com direito sanitário, né? Então, ó, médicos. E quais são as dores, os desejos dessa persona? Dor, medo vou colocar aqui médico cirurgião plástico. Vamos supor que eu quero captar esse público. Medo de ser processado por erro médico, especialmente erro médico estético, tá? Qual é o desejo? Prevenir é melhor do que remediar. Então, ele quer prevenir qualquer dano. Qual é o seu nicho? Direito médico e da saúde. Aí ele vai fazer todo o planejamento de linha editorial do direito médico e da saúde. Tá vendo? Todas as linhas, ó, educação e conscientização, prevenção e boas práticas, casos de estudo, e ele vai fazer isso. Aí, beleza, gostei, Felipe. Qual o próximo passo aqui? O próximo passo é você desenhar com ele o calendário editorial. Cria o calendário editorial
de 30 dias, buscando atrair cirurgiões plásticos para eu oferecer meu serviço advocatício de defesa por erro médico ou de prevenção de responsabilidade civil por erro médico. Quero que os posts observem as linhas editoriais acima e alternem entre imagens estáticas, rios e carrosséis. Pronto. E ele vai criar para mim calendário de 30 benditos dias. É aquilo. Ou você vira expert em Instagram, ou você advoga. Ou você vira expert em IA, ou você usa uma IA treinada. 30 dias. É claro que eu posso pedir para ele desenhar para mim cada um desses dias, né? O conteúdo exato. Tá vendo a lógica? Então, o advogado tem que advogar, tem que cuidar de captação de cliente, não é ficar fazendo 5 horas de curso de engenharia de prompt, 50 horas de aula de Instagram. Hoje, gente, com IA, né? O que você precisa é ter uma boa IA que te traga dinheiro na advocacia. Até aí foi, pessoal. Tem muita. Vai colocando as perguntas aqui, tá? E qual é o seu objetivo? O seu objetivo final? Qual é a razão de existir de você postar? Qual é a razão de existir? Já dei a dica, mas eu vou escrever. Tirar a pessoa o mais rápido possível do Instagram. O seu objetivo é fazer com que o Instagram deve ser um funil. Ele é a boca do funil. E a pessoa tem que entrar no seu funil o mais rápido possível. Você precisa tirar a pessoa de lá. E como é que eu tiro a pessoa de lá, Felipe? Muito simples. Tem várias maneiras. Agendamentos, grupos de WhatsApp, aulas, apresentações, materiais para download, etc. Então, o que que eu estou fazendo com vocês, gente? Eu não poderia fazer esse encontro no Instagram? Eu não poderia fazer esse encontro no YouTube? Por que que eu faço? Por que que eu chamo um monte de advogado e tiro os advogados das redes sociais para me escutar? Pensa comigo, você que provavelmente está me escutando no celular, você está assistindo o Zoom. Se você resolver ver um e-mail, você consegue ler o e-mail e continuar me escutando, porque o Zoom funciona na segunda tela. Então eu consigo ter a sua atenção. Agora, pensa comigo, se você está no Instagram assistindo só a minha live e eu não estou tipo trazendo para o Zoom, você uma hora vai ficar doido para sair, porque você fica viciado em, em arrastar. E aí o que acontece? Eu perdi sua atenção. A mesma coisa no YouTube. Ou seja, quanto mais a pessoa está te consumindo dentro das redes sociais, pior será o seu desempenho de serviço jurídico contratado. Pegaram essa? Então, o seu dever de casa tem que ser o seguinte: eu crio posts nas redes sociais, mas quanto antes eu consigo fazer com que a pessoa tenha um relacionamento maior comigo? Gente, se você não faz isso, se você não fizer isso, deixa eu te falar como é que vai ser sua vida. Deixa eu te falar. Primeiro, o mais óbvio, menos resultado. Financeiro que eu digo, tá? Menos gente procurando. E o motivo é muito simples. Você precisa pagar para aparecer.
Quem aqui está dentro de meios de contato meus? E-mail, grupo de WhatsApp, canal do Instagram. Quem é que está dentro de meios de contato meu? Aqui. Eu não preciso pagar para eu te aparecer, para eu aparecer depois que eu tenho seu WhatsApp no meu grupo. Depois que eu tenho meu o seu e-mail. Por quê? Basta eu te mandar um e-mail, basta eu te mandar um WhatsApp. Então, se você não faz isso, se você segue esses conselhos de marketing digital, que vem de infoproduto, você não tem ponte de relacionamento com o seu prospect. Porque é muito raro a pessoa te conhecer e te contratar na mesma hora. É serviço que você está vendendo. A pessoa faz um background check, faz uma análise sua, pensa, repensa, fala com outros advogados. Não é assim? O cliente que paga bem. Então, se você não cria pontes de relacionamento, não adianta, né? Se você vai numa loja, por que que hoje as lojas pedem logo o seu e-mail ou o seu WhatsApp? Essas lojas mesmo de shopping. Você chega na loja do shopping, já pedem o e-mail e o WhatsApp. Por quê? Não seria mais fácil não ter? Porque é só você, quando você quiser, você volta lá na loja. Só quando você quiser, você volta lá na loja. E se você não voltar? Quando eu tenho um canal de relacionamento contigo, eu assumo a liderança do processo de negociação. Quando só você tem o canal de relacionamento e eu não consigo ter o poder de falar contigo, não adianta de nada. Tá claro isso? Faz sentido isso? A boa notícia é que você não só, dentro da DV Genius, cria o post, você cria isso aqui, ó. O que vai fazer com que a pessoa saia de lá? Vamos lá. Vou vir aqui no gerador de produtos, beleza? Vamos pegar aqui os nossos metalúrgicos, né? Direito do trabalho aplicado à metalurgia. Escrever metalurgia. Vamos lá. Dores não sabem seus direitos. Desejos gostariam de saber se tem algum direito violado para exigirem reparação, mas não sabem como. Estou colocando aqui de uma maneira caricatural, é óbvio, né, pessoal? Vamos lá, vou criar aqui um. Deixa eu ver. Vou criar um e-book, tá? Qual é a persona? Trabalhadores do ABC Paulista, do nicho de metalurgia. Quais suas vantagens competitivas? Tenho livro sobre assunto, tenho escritório no ABC Paulista e tenho 20 anos de experiência na advocacia do trabalho, focada em metalurgia. Beleza? Submite. O que que eu vou fazer aqui? Ele vai me gerar primeiro a proposta de sumário, de estrutura do meu e-book. Olha aqui. Vou criar o e-book, lembra? Eu vou gerar o post que a pessoa vai baixar o e-book, ok? Eu não estou ferindo código de ética, eu estou informando as pessoas sobre seus direitos. O advogado pode informar à vontade. Seus direitos na metalurgia, um guia completo para trabalhadores do ABC Paulista. Meu povo, estrutura e conteúdo do e-book. Introdução, aí vem o capítulo 1, Panorama de Direito da Metalurgia, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, blá blá blá. Vamos supor que eu adorei. Lembrando que eu sempre posso usar os verbos de interação, né? Verbos de interação. Quais são os verbos de interação que você vai usar dentro do ADV Genius? Inclusive, já vou deixar o link do ADV Genius para você contratar agora, tá? Contrata ao vivo aí que vão ter uns negocinhos para você. Não posso falar. Não, toma decisão ao vivo. Olha só, os verbos de interação. Quais são? Ampliar, reduzir, substituir, retirar, aprofundar, exemplificar,
São verbos de interação. Tá vendo? Então, ele me deu aqui o norte. O que eu vou fazer? Agora eu vou ampliar, basicamente. Por exemplo, vamos pegar aqui esse daqui. Vamos fazer o capítulo 3 como exemplo, tá? Olha só. Adorei. Vamos agora fazer por parte. Faremos essa parte. Aí eu boto lá qual é a parte, ó. Quero que você escreva em cerca de 1.500 palavras essa parte. Quero que seja em linguagem informal, adaptada ao perfil do trabalhador da metalurgia, em tom conversacional, em tom conversacional e com exemplos práticos, para que ele se veja na situação. Sabe o que é mais legal do ADV Diniz? Não só ele é expert em mundo jurídico, não só ele é expert em marketing jurídico e por aí vai, mas ele tem encontros em que eu posso te ajudar. Diferente de ChatGPT, Gemini e tal, aqui você tem encontro comigo e com a minha equipe de engenheiros de prompt. Então, olha aqui, ele escreveu essa parte do e-book para mim. Felipe, eu queria que ele explorasse mais. Ok, ele fez dessa maneira porque ele queria que fosse um tom mais de cartilha, adequado ao perfil do trabalhador da metalurgia, que provavelmente tem pouco tempo para analisar textão, né? Mas olha só, trabalho na metalurgia não é brincadeira. Com tanto maquinário pesado por perto, a segurança é prioridade. Vamos ver o que o João precisa saber para garantir que está trabalhando em um ambiente seguro. Olha o tom conversacional. Olha a linguagem simples. Adianta eu chegar e falar, não, segundo a jurisprudência do egrégio tribunal, há uma tendência de se incorporar o efeito do agravo de instrumento. Pô, é outro nível. Ó, equipamento de proteção, ó, é obrigação da empresa fornecer todos os EPIs que o João precisa. Capacete, protetor auricular, luvas, óculos de proteção, tudo isso deve ser entregue sem custo. Se algum equipamento estiver danificado, a empresa deve substituir sem demora. Olha aí. Olha, o cara termina de ler, ele fala: rapaz, aprendi bem sobre o meu direito. Quem é que fez isso aqui? Ih, doutor Fabrício. Gostei, deixa eu conhecer mais sobre ele. E aí inicia um relacionamento. Ou seja, parem de gastar dinheiro com tráfego pago para o cara simplesmente virar teu seguidor. Cara, se eu chegar e falar isso para um advogado americano, ele nunca mais senta comigo. Eu chegar e falar assim, eu acho que você deveria gastar, reservar uma verba do seu tráfego para distribuição de conteúdo, para as pessoas aprenderem mais com as suas dicas. E se você falar no Brasil, a galera aplaude. Se eu falo isso nos Estados Unidos, a pessoa, o quê, meu amigo? Então você quer que eu gaste de verba para distribuição de conteúdo para o cara ficar só lá no raso do meu funil? Eu quero gastar verba para o cara entrar no meu funil e não ficar lá na bordinha do meu funil girando. É muito diferente. Agora, você pode aprender isso, você pode ter uma IA que faz isso por você. Tá claro? Foi até aí, galera? Quem é que já assinou a DVD News aí? Vamos lá. Deixa eu fazer o convite aqui para vocês assinarem o ADV News, apresentar um pouco mais aqui da nossa oferta e depois a gente vai tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Olha só, quero te convidar para a ADV News, a IA treinada para alavancar sua advocacia, que de fato é treinada para advogados de verdade, que hoje que você tem IAs por aí, que o que aparece é geração de peça e aqui buscador jurídico. O que a gente tem aqui, ó, é um arsenal trabalhando para você. Não tem nada no Brasil igual, tá? E mais, com uso ilimitado. O que tem no Brasil é por crédito, né? Não só você só tem dois robozinhos, mas é por crédito.
Usou o crédito, acabou. Aqui é uma IA de uso ilimitado, ok? Não existe nada parecido com isso, sem alucinação, sem inventar jurisprudência, sem inventar doutrina, nada disso, inventar lei. O negócio é top e te ajuda para advocacia de verdade, para todas as etapas do seu funil. Desde o post do Instagram, que é topo de funil, até você criar o seu contrato de honorários, ela cria para você. Até revisar o seu texto de venda aqui, a sua proposta comercial, ela revisa para você. Até o seu tráfego pago, o seu tráfego orgânico. Se você não tem ideia de anúncio, isso tudo ela faz para você, expert em advogado, tá? No Brasil, respeitando código de ética, tudo isso. Então, a partir de agora, você tem todos esses assistentes trabalhando para você. Não é GPTzinho, não, tá? No Brasil tem muito isso, né? O cara chega e vem tirar onda de engenheiro de prompt. Não, eu criei aqui um GPT maravilhoso. Aí você vai pegar o GPT, nossa senhora. Quem aqui já teve essa experiência? Pegou o GPT alheio, falou assim: Meu Deus. Decepção. O cara tira onda de engenheiro de prompt. Sabe como é que eu vejo se o cara é engenheiro de prompt? O cara chega e fala pra mim, né? Eu chego e falo, me diz aí o que que é chain of thought, o que que é janela de contexto, o que que é memory buffer. Eu pergunto o básico de engenharia de prompt. Tipo assim, primeiro período de engenharia de prompt. 99% dos caras que ficam arrotando que são engenheiros de prompt na advocacia, não sabem nem responder o conteúdo de primeiro período de engenharia de prompt. Então, deixar de ser enganado, gente, tá? Vamos entrar daqui a pouco com diversos treinamentos dentro da DVDinhos, e-books, tá? Você não precisa mais ChatGPT, Gemini, Copilot, precisa de nada disso. Estamos na melhor condição. Deixa eu te falar, você que está me conhecendo agora, deixa eu te falar o que você está recebendo agora. Você está entrando como membro fundador da DVDinhos. Foi isso que eu fiz nas minhas outras 13 IAs. O DVDinhos é minha 14ª IA. Eu tenho um negócio de múltiplos 7 dígitos nos Estados Unidos de IA. E o ADV Genius, ele está nesse momento de acesso fundador. Então você tem uso ilimitado das ADV Genius, sem ser por crédito. Robôs ilimitados, vídeos tutoriais, você tem imersão avançada de IA, com conteúdos de IA, você tem 66 engenharias de prompt. Você tem encontro ao vivo para suporte comigo ou com a minha equipe de engenheiros de prompt. Você tem pagamento em real no Brasil, apesar de ser uma plataforma hospedada nos Estados Unidos. A gente teve esse cuidado de você conseguir pagar no Brasil. Todas as atualizações, você tem prioridade para novidade. Diversos desses robôs não foram criados porque eu acordei de manhã e criei. Foram pedidos dos próprios usuários da DV Genius. Você tem ideia, a gente vai ter agora um robô de inquirição de testemunha. Você sobe lá qual é o problema jurídico, os detalhes da testemunha, ele gera as perguntas para você. A gente está a anos-luz do que existe de IA hoje no Brasil. E você vai entrar no melhor momento. Se você não entrar nesse melhor momento, você vai poder entrar depois, com um valor bem maior e um sistema de créditos. Ou seja, usou até determinado crédito, acabou. Então, desse passo agora, o valor tá ridículo. Tá ridículo. Isso daqui é uma pizza, né? Eu cheguei no Brasil ontem, né? Que eu vou fazer uma imersão aqui no Rio de Janeiro amanhã. De imersão 30K com inteligência artificial. Tem um grupo que eu vou ensinar amanhã a ganhar 30 mil por mês com IA aqui no Rio de Janeiro. E aí, cheguei aqui, a pizza. Cara, tem pizza, essas com sabor melhorzinho, R$ 120. As mais comuns, 89, 99, né? Quando acha barata, é, sei lá, 70, 80, agradece a Deus. É menos de uma pizza. Algo que vai te trazer cliente, vai te trazer retorno financeiro, porque vai trabalhar em todo o seu funil. E não somente para você fazer uma peça. De que adianta você ter uma IA que faz peça se você está com problema de atração de cliente premium? De que adianta você ter uma IA que faz peça se você está enrolado lá no post? Então, o ADV Genius é a melhor opção para você no melhor momento possível. E se você deixar para depois, ainda vai valer a pena, só que não na melhor condição que é essa que você vai garantir. Você pode testar aí durante 7 dias, mas você não vai pedir seu dinheiro de volta.
Eu tenho certeza que você não vai pedir. Você vai, inclusive, falar, cara, eu quero morar aqui, né? Então, dê esse passo agora no ADV Genius. Vou colocar aqui o nosso QR Code, né? E você pode apontar a câmera para o QR Code e dar esse passo agora no ADV Genius. Ingressar agora, também está aqui no chat o link, tá? advogadopremium.com.br/ADV Genius. Então aponta a câmera aí e entra agora no ADV Genius. Enquanto isso, vou responder as perguntas de vocês. Vamos nessa. Vamos lá. Uma dúvida. Pegando de exemplos os dois que apresentou, essa IA entregará o carrossel e rios pronto? Não, essa não é uma IA de geração de vídeo, tá? Então você ainda vai ter que fazer o rio, os rios, mas ela é uma IA que vai te entregar a copy persuasiva dos rios. Você simplesmente vai depois aplicar no rios que você quer, tá bom? Agora, na nossa IA, se você pegar aqui embaixo na DVDinhos, nós temos a possibilidade de você usar, né, para copy diversa. Então, aqui no engenheiro de prompt, o que que você pode fazer? Você pode gerar um prompt completo de imagem e aí você gerar a imagem, por exemplo, no Canva, muitos advogados usam Canva, né? O Canva é um software, não é nem um software, né? Um site de geração de imagens. Então você pode gerar o prompt aqui e colocar lá no Canva, tá? Mas não é uma IA de rios, não é uma IA de imagem, ok? Ela é uma IA de copy persuasiva, para você focar em atração de cliente. E é claro que ela vai ditar tudo que você vai usar nas outras IAs também. Beleza? Mais perguntas aí, galera? Porque o resto eu respondi, né? Show de bola? Ajudei nesse encontro, pessoal? Cara, esse mapa mental aqui é mapa mental que vale ouro. Vale ouro esse mapa mental. E vai estar disponíveis para vocês aí que entrarem nas nossas iniciativas. Fechou? Tranquilo? Então, revisando, o que que você aprendeu? Problemas que os advogados usam no Instagram, o comportamento do usuário do Instagram, os posts prioritários para Instagram e a sua estrutura de copy. Depois você aprendeu, inclusive, como operacionalizar isso, como que a pessoa vai mais rápido entrar no seu funil a partir do seu post, quando você entrega coisas para ela, um material, uma aula, uma apresentação, seja lá o que for. E depois você aprendeu de uma maneira bem estruturada como que esses diversos robôs do ADV Genius podem te ajudar nisso. Beleza? Show de bola? Tranquilo, galera. Muito bom estar aqui com vocês e principalmente da gente iniciar esse relacionamento juntos aqui nessa IA incrível do ADV Genius, a única IA que você conhece quem é o dono. Você pode mandar mensagem privada, que você tem encontro de suporte, que você tem direcionamento, que você tem uso ilimitado, que não tem alucinação. Então, vai ser uma felicidade te receber no ADV Genius. Tudo de bom, pessoal. Fiquem com Deus aí e até a próxima. Tchau, tchau.